Muito bem, segundo bloco, vamos para a nossa próxima sequência, senhores. Na sua tela, vamos compartilhar aí agora, na sua tela, a nossa próxima sequência será a respeito da avaliação especial da prova de Direitos Humanos no CEFES 3 de 2022, beleza? Para verificarmos aqui como funciona esse tipo de prova, como que ela foi posta aí para os alunos lá, qual é o formato dessa prova. Em regra, em princípio, temos aqui o seguinte, várias questões, praticamente todas as questões, chegou aí para vocês, ótimo. Praticamente a maioria das questões de VOF, beleza? E detalhe, gente, não tem a sequência de respostas A, B, C e D lá no final, ok? Temos as assertivas, o aluno marca falso ou verdadeiro, e lá no gabarito você vai marcar na sequência correta na vertical, ok? De cima para baixo, a sequência que você encontrou, para não facilitar, para não haver uma resposta por dedução, beleza? E eu até acredito até mesmo para testar a vivacidade aí do aluno. Então vamos lá para a questão número 1. De acordo com a diretriz 3.01.09 de 2018 do Comando Geral, aceita os direitos humanos, marque V para verdadeiras e F para as assertivas falsas. Direitos humanos, primeira assertiva, representam um conceito amplo e irrestrito por parte da comunidade internacional, possuindo força moral forte e inegável para direcionar a conduta das relações internacionais e nas relações entre cidadãos, razão pela qual estabelece efeitos legais sobre os estados. É errado, um monte de mãozinha levantando aí, sem ler o finalzinho, né? Então, veja bem, não estabelece efeito legal sobre o estado. Acabamos de ver isso lá, pessoal. Então, veja bem, que dessa vez aqui foi trocado, exatamente, Lidiano, foi invertido aqui, ó. A ideia começou falando que, sim, possui força moral forte e inegável, direciona a conduta nas relações internacionais, porém, não estabelece efeito legal sobre os estados. Falsa, beleza? Então, esta leitura tem que ser total, tem que ser de acordo com tudo aquilo que nós verificamos na matéria, mas com muita calma. O Estatuto da Criança, e, gente, legislação institucional, vocês vão ver aí como que o professor vai pegar num detalhe. Dias úteis, ele vai trocar CPP por CEDMU, tá? Só estou pondo uma pilha em vocês, uma pulga atrás da orelha aqui, porque principalmente legislação institucional e direito civil ano passado, CES passado, o pessoal, assim, ficou pé da vida, com um detalhe aqui, um detalhe ali, não matou, não fechou a prova, por causa realmente desses detalhes que essas matérias os professores estão pegando demais ali nos pequenos detalhes, hein? Não é nem conhecimento amplo, o cara domina, é o doutor no assunto, não, é a vivacidade, a atenção nos mínimos detalhes, vocês vão ver. Nós vamos treinar aqui, tá? Nós vamos treinar demais no estudo reverso. Número 2, assertiva 2. O ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto do Idoso e a Lei Maria da Penha são exemplos, olha lá, acabamos de falar, de legislações brasileiras que visam assegurar os direitos humanos sejam respeitados e estendidos a todos os cidadãos. Verdadeiro, tranquilidade, sem qualquer reparo, pode marcar verdadeira, tranquilamente. Senhores, por isso que é bom treinar aqui, tá vendo? Você está repetindo vários assuntos em diversas questões de formatos diferentes. Quando você chegar na prova, você sabe tudo. Você sabe tudo. Os direitos humanos se positivam através de normas jurídicas nacionais e internacionais, tais como tratados, convenções, acordos ou pactos internacionais, leis e também nas constituições. 100%, né, irmãos? Sem qualquer reparo, pode marcar verdadeiro. E a última, os direitos humanos são universais, interdependentes e indivisíveis. Está correta ou está falso, senhores? Olha lá a formulazinha que nós comentamos logo no início hoje da aula. Então, meus amigos, o U2 e o UI ao quadrado aí, né, I2, deixa eu marcar na cor que eu quero aqui, isso. Então, ó, olha o I2 ao quadrado aí, a formulazinha estranha que a gente arrumou para memorizar isso aí, beleza? Então, não esqueça, os direitos humanos são universais, interdependentes e indivisíveis. Lá, o professor poderia colocar aqui uma palavrinha estranha, eu vou colocar aqui para poder a gente treinar nisso, ficar atento nisso, que isso aqui é uma casca de banana.
universais, independentes e individuais, tá? Pode ser. O cara escreve aqui individuais. Errou a questão, matou a questão, beleza? Então a pessoa leu correndo, viu aqui o ind, o prefixo aqui, ó, ind aqui, e vai marcando correndo, sem aquela atenção, sem aquela lupa. Tem que pôr um sol para cada assertivo, gente. Então usa 4 sóis, 5, 10 sóis durante a sua prova aí. Beleza? Se tiver 4 assertivos, coloca 5 sóis, porque um é por enunciado. Aí você não vai errar. Porque se ler rápido aqui, tiver a palavra individuais aqui, tem certeza que por falta de atenção, muita gente erraria esta assertiva. Vocês não vão errar porque nós já falamos aqui, alertamos sobre isso. Cuidado com essas palavrinhas individuais, indivisíveis, beleza? Para não ter problema com essa questão. Então, verdadeiro também, nossa sequência aí já está na tela, não tem aqui a sequência, porque o professor não trouxe sequências nessa prova especial aí. Falso, verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro. Próxima, questão número 2. Questão número 2. Enumere a segunda coluna de acordo com a primeira, conforme as correntes filosóficas. Olha, qual é o tema agora, senhores? Idealismo e realismo. Isso aqui nós conversamos bastante durante a nossa aula expositiva. Lembram? Então, vamos lá analisar as opções aqui sobre idealismo e realismo, senhores. Nesse primeiro assertivo aqui, sobre essa ótica, a construção de uma sociedade com pessoas e instituições que agem estritamente com respeito aos direitos humanos baseia-se na elaboração de ideais. Olha a resposta sendo te oferecida aqui de graça, olha. E de princípios que possam inspirar determinada população em tais práticas, beleza? Então nós temos aqui, senhores, um conceito, né? Uma colocação aqui do doutrinador sobre a corrente filosófica do idealismo. Confere? Então isso aqui se refere à corrente ideológica chamada idealismo. Marca 1 de todo tamanho aí. E vamos para a próxima. Esta ótica busca a realidade existente. Então, tá de graça aí, né? Assim como na anterior, tivemos a palavra elaboração de ideais, nesta, agora, a busca pela realidade existente. Estamos falando de quê? Da corrente filosófica realismo, beleza? Então, esta ótica busca a realidade existente e busca, e possível, a forma de construção de uma sociedade com pessoas e instituições que agem com respeito aos direitos humanos. Número 2 é o realismo. Próxima. Nesta ótica, as práticas e ações bem-sucedidas das pessoas são repetidas e aperfeiçoadas, tornando os modelos já existentes comprovadamente possíveis. Então, senhores, estamos falando de possibilidade, realidade, estamos falando de situações que são repetidas e aperfeiçoadas, são práticas aí da filosofia chamada realismo também, beleza? Então, essas práticas e ações, elas repetidas, ou seja, a repetição, ela vai trazer o aperfeiçoamento, e esse aperfeiçoamento está ligado aí ao realismo. Número 2. Por último, a corrente cuja maior integração às práticas de direitos humanos na PMG é suscitada pela diretriz. Então, qual que é, senhores? Está lá, no finalzinho desse capítulo, está falando, a diretriz, ela toma um partido, beleza? Ela se posiciona. A nossa diretriz, a nossa instituição, dentro da diretriz de filosofia de direitos humanos, esta DPSSP aqui, ela, no final lá desse capítulo, ou desse tópico, ela toma um partido para uma delas. Qual delas? Me responda aí, por gentileza. Realismo ou idealismo? Alguém verificou? Alguém está com a matéria aí, quer correr o olho? Realismo. Realismo, todo mundo realismo? Isso mesmo, realismo, pessoal. Então, o final da instrução nos apresenta aí, ok? Este, digamos, posicionamento. Vamos lá para o finalzinho, tudo isso aí nós já vimos, ok? Olha aí, ó, a ótica do idealismo, ok? Nesse primeiro momento. Show de bola. A ótica realista,
E aí vamos caminhando, e olha aqui, olha. É sobre esse entendimento que se norteia esta diretriz. Existe necessidade de buscar maior realismo às práticas de direitos humanos na Polícia Militar de Minas Gerais, todavia sem se esquecer das importantes direções que o idealismo apresenta. Então não é isso ficar, ficou em cima do muro, não. Se posicionou. É esse entendimento, é buscar maior realismo às práticas de direitos humanos na Polícia Militar, mas sem esquecer também das contribuições do idealismo. Não é dicotomia, não é concorrência, não, senhores. Não é uma filosofia concorrendo com a outra, não. É aproveitando aquilo que é de bom de uma, mas colocando pé no chão e trabalhando aqui um pouco mais do realismo em detrimento do idealismo, beleza? Portanto, número 2 aqui, a nossa sequência é essa aí, ó. 1, 2, 2 e 2. Fechou? Próxima questão, número 3. Vamos para cima. Questão número 3. De acordo com a diretriz acerca dos direitos humanos, marque verdadeiro e falso. Várias questões nesse formato. O direito internacional dos direitos humanos reconhece que, em sua maioria, os direitos são absolutos, sendo possível, quanto aos demais direitos e liberdades, a imposição de limites razoáveis. Negativo, né? Em sua maioria, os direitos não são absolutos. Beleza? Então, errado aqui. Falso a primeira assertiva. Número 2, os direitos humanos, enquanto ideais, apesar de não serem concretos, em algumas circunstâncias irrealizáveis, são tão importantes para a coesão social e a existência da espécie humana, não é, pessoal? Então, verdadeiro aí, de todo tamanho. Deixa eu colocar um vermelho aqui, para diferenciar. Próximo, um dos princípios básicos das normas internacionais de direitos humanos é que todos são iguais. Sim ou não, pessoal? Sim, não é? Então, todos são iguais. Todos são iguais perante a lei, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Artigo 5º, inciso 1º da Constituição da República. Beleza? Então, todos são iguais. Está correto. Última, à luz dos direitos humanos, entende-se que, apesar das diferenças, todos devem ser tratados pela sociedade de forma a igualá-los em direitos e oportunidades. Senhores, exatamente, né? Então, o texto da nossa diretriz traz exatamente esta premissa, né? Olha lá, princípio básico, um dos princípios básicos das normas internacionais de direitos humanos é que todos são iguais. Ser igual não é concreto, mas uma abstração, uma idealização, um mito partilhado. Não tem como todos serem iguais, mas, apesar dessas diferenças, todos devem ser tratados pela sociedade de forma a igualá-los em direitos e oportunidades. Show de bola? Portanto, verdadeiro, a nossa última assertiva, temos aí a sequência, falso e 3 verdadeiras. Fechou? Próxima questão, senhores. Questão número 4. Olha aí. Será que cai na prova? Será que vai cair na prova os direitos absolutos, inderrogáveis e inderrogáveis? Não vai cair na prova. Já caiu na sua prova. Já caiu, beleza? Então, vamos lá. Em diversos formatos. Vocês viram lá que na prova do CEFES 1 caiu, aqui nessa prova especial caiu nesse formato aí. Então, de todos os formatos, caem sobre os direitos absolutos, derrogáveis e inderrogáveis na sua prova. Então, vamos aí analisar a primeira coluna, a segunda coluna e fazer a associação. Direito à liberdade de religião, senhores. O que nós temos aí para direito à liberdade de religião? É um direito absoluto, é um direito inderrogável ou é um direito derrogável? Quero ver a resposta de vocês aí na tela. Deixa eu verificar aqui na minha tela que eu consigo ler. Ó, a maioria está falando 2 aí, né? Então, inderrogável, né, pessoal? Inderrogável. Não pode ser abolido, não pode ser revogado, a não ser em circunstâncias totalmente. Vai ter gente que respondeu total aí, né? Todas, né? Muito bom, hein, Samuel? Ao Roger aí.
2, exatamente, senhores. Isso mesmo. 2, pode marcar aí Professor, com tranquilidade. Pois não. Cadê? Quem que a falou aí? última questão ficou. Como é que ficou a VFF? Como é que ficou? Ah, deixa eu conferir ali seu. Aqui, ó, ficou a primeira falsa e as últimas, as 3 verdadeiras. Fechou? Tranquilo? Essa segunda aqui é falsa. Segunda? Vamos lá, vamos verificar o que a gente. Peraí, acho que os direitos humanos enquanto ideais, apesar de não serem concretos, em algumas circunstâncias irrealizáveis, são então importantes para a coesão social e existência da espécie humana. Não tem nada diferente aí, não. A segunda? É. Vamos conferir lá, sem problema. Vamos voltar lá na diretriz e dar exatamente aqui, ó. Ser igual não é concreto? Não, não é que não. É aqui em cima, olha. Vamos lá, colega pintou a Na dúvida página aí, pintou a dúvida, não vamos ficar 16? com dúvida, não. Tá correto o irmão aí perguntar. Olha lá, as leis, costumes, culturas, religiões, instituições e várias outras idealizações abstratas possibilitam a supremacia do Homo sapiens no mundo. Até brinquei na aula lá sobre a mulher sapiens, lembra disso? Da mesma forma, os direitos humanos, enquanto ideais, apesar de não serem concretos e em algumas circunstâncias irrealizáveis, como por exemplo nos casos de conflito de direitos, são tão importantes para a coesão social e a existência da espécie humana. Beleza? Ipsis literis, exatamente conforme a norma. Fechou? Bacana. Vamos embora, para cima. Então, verdadeiro aí, ó. Verdadeiro, tá igual. Show. Então, beleza. Mas é isso mesmo. Pintou dúvida, não fica com dúvida, não. Pergunta mesmo. Deixa eu ver o que mais aqui. Então, deixa eu ver vocês aqui, ó. Ah, tá, o Beto. É isso mesmo, aquela dona lá que estocar vento para vender. Sobre a mulher sapiens, né? Então, tá ganhando 300 mil conto hoje lá na China, hein? Tá ganhando 300 mil reais lá na China. A companheirada, né? A companheirada é bacana demais. Então, senhores, olha, o direito à liberdade de religião, no caso aí, direito inderrogável, fechou. São direitos que não podem ser abolidos, anulados ou invalidados, mas podem ser limitados ou restritos de acordo com as circunstâncias. Exatamente o anterior que nós falamos aí, ok? Então, liberdade de religião. Quando veio a pandemia, as pessoas não podiam ir aos templos. Quando liberou para ir aos templos, tinha que estar de máscara. É uma forma de cercear, uma forma de invalidar, ou melhor, limitar aquela prática de culto? Sim. Então, essa liberdade de culto ou liberdade de religião foi relativizado aí, senhores, exatamente pelo fato, por um acontecimento, né, no qual a comunidade maior, ou seja, o coletivo, necessitava, naquele momento, ficar, não reunir, a palavra muito usada aí, né, 2 anos atrás, não aglomeração de pessoas. Então, direito inderrogável, exatamente. O exemplo aqui da liberdade de religião, conforme nós verificamos na época, né? Os cultos, as igrejas fechadas. Próximo, são direitos que podem ser abolidos, anulados ou invalidados sem necessidade de qualquer motivação. Essa aqui, tranquilidade, né, senhores? Direitos inderrogáveis. Será 3 aí na nossa resposta. Direitos inderrogáveis. Show de bola. Próxima. São direitos que não podem ser abolidos, anulados ou invalidados. Olha aqui, senhores, em nenhuma circunstância. Então, caiu isso lá na prova, ninguém tem dúvida, né? Absolutos. Absolutos. Sem qualquer problema. Número 1. Então, tá aí a nossa sequência. Os colegas alguns já responderam, já mataram a questão aí bem antes. Então, 2, 2, 3 e 1 é o nosso gabarito. Próxima questão, número 5. Questão número 5, meus amigos. Acerca do parâmetro que norteará a atuação policial em caso de conflito de direitos humanos, conforme preconizado pela diretriz, marque V para verdadeiro e F para falso. Então, lembra lá, qual que é o parâmetro que vai nortear a atuação policial no caso de conflito de direitos humanos? Essa aqui ficou assim,
ficou tranquila, ficou bem tranquila, mas poderia ser de A a D, né? Então temos aqui manutenção da ordem pública verdadeira, ok? Que é a nossa resposta, né, pessoal? De acordo com a matéria. A matéria não trouxe falando sobre a incomunidade do patrimônio, apesar que está no formato verdadeiro ou falso aqui, deveria ser marcado a assertiva verdadeira, não é isso? A assertiva correta. Assinale a alternativa que é correta em relação ao parâmetro que norteará a atuação policial em caso de conflito de direitos humanos, que é a manutenção da ordem pública. O que nós explicamos lá na matéria, meus amigos? Que se o perpetrador do crime violento, do sequestro, enfim, está lá com o refém, com a arma apontada na cabeça do refém, abriu a janela da oportunidade, o sniper recebe a ordem do gestor de crise ou do comandante de cena de ação para fazer a neutralização daquele indivíduo, uma vez que já se percebeu que foram esgotadas as tentativas de negociar, o cara está a um passo ali de atirar em refém ou fazer qualquer outra loucura. Então, o que acontece? A manutenção da ordem pública, apesar de uma vida ser ceifada. Beleza? Então, manutenção da ordem pública. Se a guarnição precisa lá acabar com o baile funk, está tendo tiroteio, está tendo droga, está tendo todo um conjunto de crimes lá com menores, com situações assim vexamosas, vexatórias, situações complexas no meio daquela situação, naquela comunidade. Então, é direitos humanos, a comunidade, o jovem tem que ter a diversão, ele tem um estilo de música que ele gosta, etc, etc. Não, a manutenção da ordem pública vai prevalecer em detrimento à vontade daquele grupo. Tem um microfonezinho aberto aí? É isso mesmo? Então, dá uma conferida aí, por favor. Então, senhores, vimos aí verdadeira, a assertiva, primeiro assertiva e todas as demais falsas. Confere? Incomunidade do patrimônio não é o norte aí para, no caso de conflito de direitos humanos, defesa contra elementos adversos externos e nem questão do direito à vida, e sim a manutenção da ordem pública. Fechado, pessoal? Tranquilo aí? Até aí? Tudo bem? Tamo junto? Misturado? Sem problema, meu irmão. Isso aí acontece. Microfone abrir, a gente aperta sem querer. O meu, de vez em quando, fica mudo aqui, misteriosamente. Questão 6. Ao Wilker. Wilker, levantou a mão. Pois não, Wilker, quer falar ou você quer escrever? Ô, professor, boa noite. Boa noite. Deixa eu perguntar ao senhor, essa questão 5 aí não fala do sopesamento, não? Do um princípio com relação ao outro, não? Se eu chegar numa ocorrência e tiver o direito à vida e alguma outra lei lá, não vai ser o direito à vida que vai sopesar, não? Nessa 5 Exatamente, é o princípio do sopesamento de princípios. Só que a questão veio bem sucinta. Se você for lá na matéria, tá dentro desse tema. Exatamente. Olha só. Aqui vai chegar rápido lá. E aqui, ó, está exatamente dentro do tema, o sopesamento de direitos. Olha, aqui, ó, vou chegar no caput aqui. Polícia no conflito de direitos. Foi bom a sua colocação aí que a gente amplia. Então, o Robert Alexi foi quem criou a questão no caso aí, uma teoria, né, que é a lei de colisão, ou também chamado de sopesamento de princípios. Né? Então, ele vai falando que permite-se resolver os conflitos eventuais e manter a normatividade sem que haja a exclusão do ordenamento jurídico. Você não está burlando a lei, você não está atuando contra a lei, e sim para restabelecer a ordem, não é? num conflito de interesses, ou interesses que estão sendo conflitantes ou conflitados ali, você vai, naquele momento, atuar dentro da lei e de acordo com aquilo que o seu treinamento e a lei, ela te permite fazer. Eu chego numa ocorrência, já aconteceu comigo, eu chegar na ocorrência, tinha um taxista tomando porrada de baixo e uma pessoa que estava batendo no carro. Eu percebi, naquele momento, que o taxista era determinada pessoa e que o autor, porque o histórico era de que
havia ali um conflito por causa de pagamento da corrida, etc. Eu cheguei, meti o bico, meti o pé no cara que estava dando porrada na pessoa que estava com ar. Eu decidi naquele momento ali. Claro que foi uma leitura, né? Foi uma leitura do ambiente. E até mesmo usei a teoria do Lombroso aí, pela característica lá dos dois, eu usei a teoria do Lombroso. Quem fez direito sabe o que eu estou falando aí, né? Então a gente é meio Lombroso aí em algumas abordagens, porque você vê mais ou menos o perfil da pessoa, então você mais ou menos saca ali o que está acontecendo. Então eu cheguei, meti o pé no cara, na hora que caiu eu já montei por cima, meti o grampo, e aí que eu fui, e realmente era o taxista que estava apanhando, estava por baixo, lá no ranca-rabo, no rola-rola deles, e aí eu fiz ali um sopesamento, né? Eu tomei um partido ali naquele momento para resolver a questão. Então, dando esse exemplo aqui, é muito antigo essa história até que aconteceu comigo. Então, ocorre exatamente essa situação. Você vai tomar ali, vai em detrimento a uma pessoa, vai tomar ali um posicionamento. Isso aqui, olha, a polícia é chamada para resolver o problema, então ela vai chegar, vai ter que, independentemente da posição que ela tomar, uma das partes envolvidas vai entender que a instituição usurpou seus direitos, ninguém vai ficar satisfeito. Nós estamos na margem do rio lá, nós estamos na beira do rio, né? Então vai passar determinada situação, você vai puxar ali para fora do rio, a outra parte não pôde ser salva, vai ficar insatisfeita. É mais ou menos uma comparação aí que eu ouvi muito antiga de um coronel. Nesse contexto conflitante, o policial tem que estar preparado para decidir de forma mais justa possível, considerando o sopesamento de princípios, né, ou a regra de proporcionalidade. Certo? Aqui dá alguns exemplos sobre o direito de manifestar pacificamente, o direito de ir e vir sem ser molestado. Então, qual dos dois direitos deve ser garantido, né? Você tem que sopesar, tem que fazer ali o balanceamento, tem que fazer, né, realmente ali um juízo de valor. Então, está atrapalhando a via pública, está atrapalhando a maioria da população voltar para casa, 6 horas da tarde, todo mundo cansado. Então, qual que vai ser o posicionamento? É desobstruir a via, porque o direito de se manifestar não poderá prejudicar aquela população que quer ir embora descansar ou quer ir trabalhar cedo, beleza? Então, qual terá maior ou menor importância? Então, teremos aí que nortear as nossas ações em torno, ou qual que vai ser o norte, qual que vai ser o direcionamento? A manutenção da ordem pública, beleza? Então, ele vai finalizar, eu já vou adiantar aqui, olha, dizer, o gozo de um direito humano não pode, nas sociedades democráticas, atentar contra o interesse nacional e também da ordem pública. Então, a preservação da ordem pública deve ser o parâmetro que norteará a atuação policial sempre que dois direitos estiverem em conflito, beleza? Então, olha só aqui, o professor destacou aqui, olha essa frase, o parâmetro que norteará a atuação nos casos de conflito, a atuação policial nos casos de conflito, direitos humanos, será o quê? A manutenção da ordem pública. Beleza? É o caso lá, atirar em uma pessoa que está com refém, você está ferindo os direitos humanos? Não, você está preservando os direitos humanos. Está indo embora, está ceifando uma vida lá que poderá ou poderia ser causar, ou já estava causando, né, uma perturbação da ordem. A ordem foi turbada, a ordem pública foi quebrada, e poderia ser pior caso ele continuasse naquela sanha maluca, louca ou insana de continuar com a arma na cabeça do refém. Então, abriu a janela de oportunidade, os direitos humanos foram garantidos. De quem? De um inocente, quem se colocou na posição foi o autor lá, o perpetrador. Então, se ele se colocou na posição, o risco é dele. Portanto, ele foi neutralizado em detrimento aí para que houvesse a manutenção da ordem pública. Fechou, pessoal? Essa explicação? Interessante, né? Bem lembrado aí pelo colega, traz aí à tona o princípio aí do sopesamento de forma integral. Então, isso aí, manutenção da ordem pública, questão número 5. O outro colega comentou aí que a prova especial ela é mais difícil do que a prova, a avaliação final, né? A AFI, verdade. Você percebe aí que as questões são curtas lá, muito assim, muitas questões de graça mesmo, não é? Então, é bom que a gente treine aqui a parte difícil também aí.
Bom, próxima questão é a questão número 6, senhores. Toda pessoa reivindica. Daqui a pouco vamos fazer um intervalo, beleza? Daqui a pouco, terminando aqui, são 10 questões. Nós vamos para o intervalinho aí. Sei que vocês já estão ansiosos para tomar um café. Questão 6. Toda pessoa reivindica o respeito aos seus direitos humanos. Olha o tamanho do texto de apoio aí, para cansar o candidato. Todavia, algumas circunstâncias específicas criam um conflito entre pessoas ou grupos de pessoas distintas. Quando isso acontece, a polícia militar é chamada para resolver o problema. Olha aí de novo, ó. Nesse contexto conflitante, é importante que o policial esteja preparado para decidir e agir de forma mais justa possível, considerando o sopesamento dos princípios, ou também chamada regra de proporcionalidade. Acerca da lei de colisão ou do sopesamento de princípios e da atuação da polícia no conflito de direitos, marque V ou F. Vamos lá, direto no assunto. Marque verdadeira ou falsas. O sopesamento de princípios permite resolver conflitos eventuais de princípios, por meio de aplicação da proporcionalidade, afastando, no mínimo possível, a normatividade do ordenamento jurídico. Senhores, de jeito nenhum, né? De jeito nenhum. Não deve, não pode, não se pode afastar a normatividade, ou seja, afastar o ordenamento jurídico brasileiro, o que está previsto no ordenamento jurídico, senão estaríamos cometendo aí arbitrariedades, abusos, ilegalidades. Então, falso aí de todo tamanho. Apesar que ficou bonitinho o texto construído aí, foi para induzir aí ao erro, beleza? Então, não deve afastar, nem no mínimo possível. O princípio da legalidade, nós agimos e atuamos o tempo todo dentro da, vou anotar aqui, senhores, princípio da legalidade estrita. Princípio da legalidade estrita. Não se deve afastar, nem no mínimo, em qualquer uma das nossas ações, a legalidade estrita, beleza? Falso aí na assertiva A, na assertiva número 1. Número 2. A aplicação da proporcionalidade, de forma resumida, se dá pelo estabelecimento do grau de restrição a um princípio, estabelecimento da importância em se realizar outro princípio e, por síntese, estabelecer se a importância em realizar o segundo princípio justifica a não realização do primeiro princípio. Não é? Então, uma frase um pouquinho longa, um pouquinho mais complexa, mas está previsto dentro da norma. Né? Então, essa proporcionalidade, você estabelece o grau de restrição a um princípio, estabelecendo a importância em se realizar um outro princípio, ou seja, estabelecer se a importância em realizar o segundo princípio justifica ou não a realização do primeiro princípio. É o famoso, os fins justificam os meios, né? Para aquele objetivo, sim, nesse caso aí, deve será aplicado nesse sentido o princípio da proporcionalidade. O segundo princípio justificando o primeiro. Uma mão levantou aí? Isso mesmo? Deixa eu ver aqui se há alguma pergunta. Tal. Éder, pois não, Éder. Fica à vontade, irmão. Pode abrir. O professor, esse seria o princípio aí do sniper aí que eu citou agora há pouco? Exatamente. Total. Exatamente. Olha lá. O segundo princípio justifica. Você vai analisar se a importância em realizar, se o segundo princípio justifica a não realização do primeiro. Qual que é o primeiro princípio? A preservação da vida. Confere? Prender o autor, autuar, processar, julgar, cumprir pena, ressocializar. Olha que mundo maravilhoso é esse aí, se fosse assim. Mas não é. Então, o primeiro princípio justifica atuar dessa maneira, sim, é o ideal, é o desejável numa sociedade civilizada, num Estado democrático e também num Estado pautado por um contrato, um pacto, né? Um pacto entre a sociedade seria isso aí. Aliás, dentro de um pacto social, contrato social, o ideal é que cada um respeite o direito do outro. Só que seria um mundo perfeito, esse mundo perfeito ainda não existe, é utópico, não é? E nesse caso, falando contrário a isso, temos o quê? O seu exemplo, o exemplo que você deu aí. Então, o ideal é o autor se entregar, ou de alguma maneira ele ser preso lá, ser imobilizado, não ser morto, mas conseguir conter a ação dele, prender, autuar, processar, julgar, ele cumprir a pena e ele se ressocializar e voltar
bonitão para a sociedade. Isso é um mundo ideal? Sim, mas não é. Aí, qual que foi a janela de oportunidade? E resolveu o problema. O segundo princípio vai justificar a realização, a não realização do primeiro? Sim. Olha aí, o segundo princípio justifica a não realização do primeiro princípio? Sim, porque foi necessário neutralizar aquele sujeito com um tiro letal, para cessar aquela injusta, atual e iminente agressão, porque legítima defesa, está tudo previsto aí. Vai causar um dano maior? O dano a essa pessoa, neutralizar esse indivíduo, pode evitar que um dano maior ocorra? Sim, tem que acontecer, tem que ser dessa forma. Vocês não podem assistir agora, que vocês estão na bolha do curso, não assista não, senão vocês vão bolar tudo aí. Mas eu assisti uma entrevista do governador Tarcísio esses dias, sensacional, fantástico, falando, olha, 14 marginais lá morreram por causa de um policial, vocês estão reclamando, ele dando entrevista para a imprensa, vocês estão reclamando, né? Então os caras estão fortemente armados e tudo, então é isso aí. Eu vou neutralizar um sequestrador que poderia matar uma pessoa, o prejuízo é incalculável. E existe prejuízo neutralizando esse sequestrador? Não, porque você está ali, está se colocando ali, o ideal o primeiro princípio vai ser que é preservar a vida e prender ele. Mas, na iminência de ocorrer ali a morte, ou o ferimento, não precisa ser nem a morte, não, porque um tiro nas costas, a pessoa ficar tetraplégica, o policial ou uma vítima ali, o prejuízo, senhores, é muito maior do que esse marginal que se colocou na situação, se colocou a vida dele em risco que ele quis, do que uma pessoa ficar ferida para sempre, ficar inválida numa cadeira de roda ou mesmo perder a vida. Não é isso? Show de bola. Bacana aí, obrigado. Comentário do colega aí. Isso aí, irmão. O exemplo perfeito que você deu, Éder. Próximo, senhores. Considera a dimensão de peso entre os princípios envolvidos e as circunstâncias. Claro, o princípio da colisão aí, ou do sopesamento, trata exatamente dessa dimensão, desse peso entre os princípios envolvidos. Por isso que é sopesamento, né? Dimensão do peso. É o quê? Uma balança. Você está balanceando aí os princípios envolvidos em relação às circunstâncias práticas ou fáticas que estão sendo apresentadas naquele momento. Exatamente correto, pode marcar verdadeiro. Próximo, o gozo de um direito humano não pode, nas sociedades democráticas, atentar contra a segurança nacional e da ordem pública. Exatamente por isso aí que a manutenção da ordem pública deve nortear todas as ações de direitos humanos das corporações policiais, exatamente para preservar a ordem pública, sendo que esse direito humano, se eles tentar se sobrepor ou atentar contra a segurança nacional ou ordem pública, ele deverá sofrer a consequência, a consequência pelo qual ele se colocou naquela situação. Está correto? Tá correto? Estamos juntos aí, pessoal? Até aí? Sobre esse tópico bem interessante, né? Dá pano para manga, dá vontade de falar bem mais, mas vamos para a próxima questão, questão número 7. Questão agora, senhores, número 7. Vamos embora, para cima. A diretriz 3.1.9 de 2018, Comando Geral, traz alguns apontamentos sobre o Estado como protetor da vida em sociedade, a ordem pública como condição para o exercício de direitos e os limites da atuação policial. Marque V ou F. Então, sequência aí de novo de verdadeiras e falsas. Número 1. As teorias que tratam da formação do Estado Nacional, em síntese, justificam a existência pela função de proteção e defesa, exercida basicamente de duas formas. Então, temos aqui duas situações, contra elementos adversos externos, leram isso aí? Sim, né? Fizeram um trabalho, realizado no primeiro momento pelas Forças Armadas, e a proteção interna realizada pelas forças policiais. Certíssimo, né, senhores? Vamos destacar aqui, olha, as forças policiais e também as Forças Armadas, sendo que no primeiro momento, para atuar contra os elementos adversos externos, destaca isso também, temos aí as Forças Armadas, e para a proteção interna, as forças policiais. Verdadeiro, tranquilidade, sem qualquer reparo. Próxima, a proteção interna, então, falamos aí da polícia, das forças policiais, estamos aí nos referindo à proteção interna, confere?
tem como principal finalidade, qual que é a finalidade? Permitir a convivência harmoniosa entre os seus integrantes, garantindo que o império das leis, olha aí, o cumprimento, o império das leis, o ordenamento jurídico de um país, e também o interesse da coletividade prevaleça sobre a vontade individual de cada cidadão, certo ou errado? Na aula nós comentamos sobre a Copa do Mundo, lembram disso? Então tinha lá o império das leis, a lei geral da Copa, e outras leis, é claro, e também o interesse do coletivo em detrimento do particular. Então eu falei lá na aula que se você pegasse uma cesta de piquenique e quisesse sentar lá na esplanada do Mineirão para fazer um piquenique, não, aqui é local público, é do Estado, a rua é pública. Então não seria possível fazer isso, porque havia um limite de um perímetro que foi estabelecido de segurança para as delegações da Copa do Mundo, para que os torcedores chegassem até um certo limite, para que a imprensa, para que os jogadores, as delegações, para que a torcida em geral ficasse a 4 quilômetros de lá, num perímetro chamado perímetro verde. Então, nesse sentido aí, beleza? Verdadeiro, essa proteção interna aí tem como finalidade, sim, garantir aí a prevalência do império das leis e também o interesse da coletividade em detrimento à vontade individual do cidadão. Próxima, para o pleno exercício de direitos, é fundamental que a ordem pública seja garantida. Sim ou não, pessoal? E, eventualmente, então, a ordem pública é garantida. Eventualmente, que é a palavra-chave aí, viu, pessoal? Cuidado lá com, num outro momento aí, o pessoal colocar lá esporadicamente, trocar essa palavra aí por alguma outra. E, eventualmente, então, a ordem para o pleno exercício de direitos, é fundamental que a ordem pública seja garantida. Eventualmente, essa ordem pública vai ser assegurada por meio de quê? Qual que é o instrumento? O uso da força policial legítima, senhores. Então, nós temos aí o monopólio do uso da força para utilizar quando for necessário. Eu estou comentando com vocês sobre a entrevista do Tarcisão do Asfalto aí, que é o nosso governador de São Paulo. O Tarcisão do Asfalto, o governador Tarcísio de Freitas, ele falou exatamente isso aí, sabe? A ordem pública estava sendo garantida lá através, sim, da entrada com armas, a entrada com armamento pesado, recebido por contínuo, vai ser rechaçado. O ideal é bom dia, boa tarde, numa comunidade, um aglomerado, num local onde havia sido dominado pelo tráfico, pelo PCC lá no Guarujá, litoral sul de São Paulo. O ideal é o quê? Uma polícia comunitária entrando, dando bom dia, dando boa tarde, como temos aqui em Belo Horizonte, os GEPAs aí, que entram e saem sem qualquer problema. Então, não pode ter local dominado, não pode ter local onde a polícia não entra. É um Estado democrático de direito, gente. Mas nesses locais lá tem, né? Devido aí, todo mundo sabe, diversas políticas equivocadas. E Rio de Janeiro, então, nem se fala. Então, é isso aí, ok? Assegurar esta ordem pública através do uso da força. Essa força, ela deverá ser legítima e sempre proporcional e legal, ok? Em conformidade com os preceitos legais. Verdadeiro também. No Brasil, nos termos da Constituição Federal de 88, o legislador atribuiu às polícias em geral o monopólio do uso da força estatal. Sim ou não? O que falamos aí agora, para a proteção interna. Lembra lá? Proteção interna, forças policiais. Com destaque para as polícias militares, cujos parâmetros constitucionais são as atividades de polícia ostensiva e de preservação da ordem pública. Tudo correto, tudo certinho, sem qualquer problema. Verdadeiro também a última assertiva. Confere, pessoal? Então, todas as assertivas estão verdadeiras. Show de bola. Questão número 8. Questão número 8. A diretriz 319 estabeleceu 4 eixos temáticos. Olha aí, de novo, voltando o tema eixos temáticos nesta prova aí, olha. Os quais constituem um conjunto de temas que dão o direcionamento, o planejamento dos objetivos da atuação da Polícia Militar em relação à filosofia de direitos humanos. Acerca dos eixos MARC e VOF. Vamos para a primeira assertiva. Primeiro eixo aqui está falando da educação da Polícia Militar. E aí, meu irmão, certo ou errado? Vamos lá, verificar. A educação, muito bom, Simão. A educação da Polícia Militar abordada pelo eixo 1, tá certo? Tá certo, eixo 1. Deve considerar uma leitura de direitos humanos idealizados em expectativa de paz, igualdade e fraternidade. Sim ou não, pessoal?
adequando-se a tais ideais, visto que, em boa medida, as ações policiais ocupam-se de direitos fundamentais em risco, como a vida, integridade física, liberdade e outros. Nada a ver, né, senhores? Inclusive, é dito lá que esses ideais de paz, igualdade e fraternidade não fazem parte aí, não é esse o escopo aí de direitos humanos da Polícia Militar, não, beleza? Então, tá? Falsa e assertiva A, ok? Não é essa aí a ideia, e sim que dentro aí da parte de ensino, treinamento, capacitação na corporação, o tema educação, o tema direitos humanos seja inserido no contexto de direitos humanos. Ou seja, o tema direitos humanos seja inserido no contexto da educação, né? O contrário. O estabelecimento do eixo 2, que são os grupos vulneráveis, vamos marcar aqui, grupos vulneráveis, minorias e vítimas, demonstra a preocupação da Polícia Militar em prestar um serviço que respeite os direitos humanos, independentemente da situação de vulnerabilidade e de pertencimento a alguma minoria. Não é isso, senhores? Então, tranquilo, sem qualquer problema aí, pode marcar verdadeiro. O eixo número 3, vamos lá, eixo número 3, que trata de política interna de direitos humanos. Vou marcar aqui com a cor igual para todo mundo ficar feliz. Ó. Então, educação aqui de azul também. Então, senhores, temos aí o seguinte, que o eixo número 3, que trata a política interna dos direitos humanos, considera que para o trabalho desenvolvido pelo policial militar produzir melhores resultados, é preciso que ele esteja o quê? O policial capacitado. Vamos lembrar dessas palavrinhas-chave aí, que você não esquecer. Que haja controle sobre as pressões a que é submetido, o ideal, né? Que seja motivado e, acima de tudo, que tenha os seus direitos respeitados. Show de bola. Todas essas palavrinhas-chave aí tratam a respeito da política interna, ou seja, valorização para o público interno da corporação. E o último, o eixo número 4. Eixo número 4, que fala da integração com os outros órgãos, outros órgãos e entidades, considera que a colaboração dos planejamentos integrados, bem como a construção das políticas e metas a serem atingidas em conjunto, favorecem o fortalecimento da rede de proteção social existente em cada área de atuação, sem qualquer problema, né, pessoal? Show! Todo mundo aí, ó, acertando as duas provas, hein? Vocês vão tirar, não é 14, não, vocês vão tirar 28. Vamos para a penúltima questão desta prova especial, CEFES 3. Acerca das competências dos órgãos internos e externos de promoção de direitos humanos da PMG, marque VOF. Beleza? Então, sobre as competências dos órgãos externos e externos de direitos humanos na PMG. Então, estamos aqui tratando, senhores, do eixo número 3, que trata exatamente da política interna de valorização. Sim ou não? Então, é disso aqui que está falando este tema. Dentro essa política interna, nós temos os órgãos internos. E por que externos também, senhores? Porque nós vamos falar da AFAS, vamos falar da Fundação Guimarães Rosa, beleza? Não apenas órgãos internos da corporação. Então, teremos aí alguns externos que vão dar uma força também. Então, olha, 2 deles podemos elencar aqui, ó. Fundação Guimarães Rosa e a AFAS, Associação Feminina de Assistência Social. Beleza? Já vou destacar os 2 aqui de cara. Então, vamos lá para a letra A, para a primeira assertiva. A AFAS é a unidade de direção intermediária responsável perante o comandante-geral pelo planejamento. Bruno já jogou uma mãozinha para baixo aí, né, Bruno? Todo mundo aí, ó. Claro que não, né, senhores? A AFAS não tem nada a ver. A AFAS é uma associação, vou lembrar o nome correto aqui. É uma entidade pública, uma entidade privada sem fins lucrativos. É uma ONG, beleza? Então não é uma UDI que atua perante o comandante-geral para planejamento, coordenação, controle e supervisão técnica das atividades específicas de educação escolar. Na verdade, isso aqui está falando o seguinte, é o conceito total aqui do DEAS. Foi trocado, na verdade, DEAS pela AFAS aí, beleza? Isso é só para tentar pegar o candidato desatento. Então, aí sim, a diretoria escolar e diretoria educacional e escolar e de assistência social, ela sim que é uma UDI
que atua lá perante o Comando Geral para planejar, coordenar, controlar e supervisionar as atividades técnicas de educação escolar e de assistência social, securitária, judiciária, habitacional, cultural, desportiva e de lazer da Polícia Militar de Minas Gerais. Aí sim, show de bola, mas falso aí de todo tamanho. Ó. Vamos embora, para cima, pessoal. Letra número 2. A Corregedoria, a CPM, vou marcando aí os órgãos, a Corregedoria é gestora do Grupo Especial de Resposta Imediata, o GRI. Correto, senhores? Sim, né? Integrante do rol de serviço de amparo policial militar previsto na Resolução 4699, 31 de agosto de 2018, o qual institui o Programa de Apoio e Acompanhamento aos Policiais Militares, o PRO-Apoio. Aquela situação que eu mencionei lá no começo da aula, aquele militar que for ameaçado, né? Ameaçado, que mora em área de risco, é ameaçado, sua integridade física, sua família, são amparados aí pelo grupo, ou melhor, possui a atuação do Grupo Especial de Resposta Imediata, o GRI, que é coordenado pela Corregedoria, pela CPM. Fechou? Show de bola? Então, verdadeiro, tranquilo. Próximo. A Diretoria de Recursos Humanos, DRH, a DRH, por intermédio de suas seções e centros, acolhe os militares ativos e inativos, os servidores civis da instituição, suas respectivas famílias, quando a execução de atividades relacionadas com a administração dos recursos humanos, pois é ela que promove a proteção, o pagamento e a garantia de direitos e benefícios previstos na legislação vigente, o rápido acesso a informações, dentre outras atividades. Tranquilidade, né, pessoal? Então, dentro aí das atividades aí da valorização interna, temos a atuação da DRH. E, por último, constituem objetivos da Fundação Guimarães Rosa, mediante apoio ao desenvolvimento institucional ou de pesquisas. Qual que é o objetivo? Exercício e estímulo das atividades de segurança pública, habitação, saúde, vai marcando aí, educação, capacitação profissional, cultura, lazer, ação comunitária, assistência social, apoio na administração de recursos humanos e também no suporte administrativo. Verdadeiro, tranquilo, sem qualquer problema, a última assertiva. Sequência, então, falso e todas as demais verdadeiras. Fechou, pessoal? Vamos para a nossa última questão aqui dessa prova especial, CEFES 3, 2022. Questão número 10, senhores. Questão número 10. Para a efetiva aplicação da diretriz, a referida norma estabelece algumas prescrições básicas a serem acrescidas ou adaptadas para a educação e direitos humanos na PMG. Então, estamos falando aí do primeiro eixo, não é? O eixo educação, no que tange aí aos eixos temáticos. Marque verdadeiro ou falso. Então, vamos para a primeira assertiva. Para docência da disciplina de direitos humanos, além de possuir curso superior, tem que ter um militar, está certo? Sim ou não? Sim, né? O superior será obrigatório, então guarda essa palavrinha aqui, é obrigatório ao docente possuir experiência operacional de, no mínimo, 5 anos. Senhores, cuidado, porque temos um problema aqui. 2 anos, não é isso? 2 anos, confere? Então, olha lá, na prova, eles trocam números. Lembram disso, meus amigos? Números são trocados lá durante a prova. Então, o período, só para a gente verificar onde que nós marcamos isso lá, tá aqui, olha, o item D, nas atividades aqui, olha, para ações para os comandos nos diversos níveis, ok? Então, temos aqui diversos preceitos, certo? Mas vamos para a letra, vamos aqui para a letra D. Olha aqui, 2 anos para... detalhe, hein? Tem um problema aqui. 5 anos para oficiais, oficiais intermediários e superiores. Aí, então, ou seja, 2 anos para tenentes, que são oficiais subalternos, e 5 anos para oficiais intermediários, ou seja, capitães, majores, tenentes, coronéis. Como é que ficou lá na assertiva? Vamos voltar nela. Para a docência da disciplina de direitos humanos, além de possuir curso superior, será obrigatório o docente possuir experiência operacional de no mínimo 5 anos. Então, que colocou todo mundo no mesmo balaio, todo mundo no mesmo bojo. Por isso que vai estar errado.
Mas, se for oficial superior ou oficial, se for oficial intermediário ou oficial superior, aí sim serão 5 anos. Confere lá? Então, vamos de novo aqui, ó. Para a docência na disciplina de Direitos Humanos, além de possuir curso superior, será obrigatório ao docente possuir experiência operacional de, no mínimo, 2 anos para tenentes. Oficial subalterno, temos aspirante, que ainda não é oficial, mas aspira, é um praça especial, mas temos ali segundo tenente, primeiro tenente, oficiais subalternos. Oficiais intermediários, capitães, oficiais superiores, majores, tenentes coronéis. Confere? Portanto, está errado, mais em função aqui, ó, porque excluiu, ou melhor, colocou todo mundo no mesmo balaio, sendo que para tenentes é exigido aí no mínimo 2 anos. Vou anotar aqui 2 anos, vou colocar aqui tenentes, beleza? Próxima assertiva. Então, falso a primeira assertiva. Anota aí. Professor, Dúvida? Microfone? Pois não. aqui, o praça não entra nisso aí não, né? É porque é para docente de curso de direitos humanos. Não entra. Não entra. A praça, no caso, ele vai, por exemplo, ser docente lá de defesa pessoal, de instrutor de tiro, e vai aplicar direitos humanos, mas para docente de direitos humanos, a previsão é oficial. Bom, pelo menos aqui na norma, né? Na prática, realmente não vejo aí. No caso, professor, né? Para ser professor de direitos humanos, precisa ser oficial, não pode ser praça, então. Pelo menos pelo que foi previsto em 2018 nessa norma, sim. De lá para cá se mudou, aí para a prova a gente fica só com essa linha D aí nas prescrições para as ações de todos os comandos, beleza? Para a prova. Se na prática, eu acredito até que na prática já mudou isso aí, com certeza. Fechou, pessoal? Professor, eu achei que não faz sentido dessa forma aí o prazo. O prazo? O tenente tem que ter 2 anos e o... Não seria o contrário, se fosse dentro dessa ótica? Bom, sim, mas eles estabeleceram dessa forma, segue o jogo, né? Não, eu sei, pela lógica... aula para o tenente? Não. Mas o que acontece também, para o tenente, essa experiência profissional de, no mínimo, 2 anos aí, até porque ele é mais novo de polícia, né? Então, por exemplo, imagina um aspirante que acabou de sair da academia, ele fez o curso de docente aí, multiplicador de direitos humanos. Aí tem necessidade de professor. Ele não vai poder ser professor porque ele ainda não tem 5 anos. Aí por isso que devem ter colocado um período menor. Deu para entender? Não é por questão de mais experiência ou menos, até porque os majores e tenentes coronéis têm muito mais experiência. Mas eu acredito que deve ser dentro dessa linha aí, para aproveitar o tenente que tenha menos de 5 anos, que tenha pelo menos 2 anos já formado, e que fez o curso de multiplicador e que ele possa vir a ser docente. Agora, o mínimo aí para o oficial intermediário ou oficial superior, de 5 anos, deve ter algum motivo, mas que eu realmente desconheço. Né? Entendi. De todo jeito, ele vai ter 5 anos. Show. De qualquer forma, sim, no caso aí, pelo menos pro tenente, sim, porque terá passado pela academia, no mínimo, lá. Mas vamos para a prova, a gente tem aí a informação. Fechou? Próxima assertiva, vamos analisá-la. Os docentes das disciplinas que envolvem o uso da força, olha aí, agora que vai entrar a praça, ó. Viu, gente? Não é que é proibido praça dar aula, não. Pela norma lá, havia outro critério. Até acredito que já tenha mudado. Então, temos aqui, ó, os docentes das disciplinas que envolvem o uso da força, a palavra aqui, senhores, olha, eu vou destacar de verdão aí, ó. Obrigatoriamente deverão realizar a transversalização do conteúdo da sua disciplina com as normas legais, ou seja, com direitos humanos. Mormente os valores e estratégias da instituição alinhados com o respeito e a promoção de direitos humanos pelo policial militar. Então, estamos falando aqui de treinamento, vou colocar a matéria aqui, tiro policial, escrever dessa forma, defesa pessoal, ok? A matéria de técnica policial militar. Alguém lembra de mais alguma aí? Que são matérias que
o instrutor ele passa conhecimento para o militar na atuação, aí em razão, ou seja, trabalhando na sociedade, né, em contato com a sociedade, e que poderá ocorrer ali algum confronto, algum conflito, e dessa forma os direitos humanos têm que estar garantidos. Vamos ver aqui, quem mais? Quem levantou a mão? Controle do distúrbio civil. Como? Esses cursos aí, muito bom. Distúrbio civil, Controle né? do distúrbio civil. Distúrbio civil, muito bom. Como é que tem um outro curso que vocês fazem? Patrulha, conduta de patrulha, não é? Gerenciamento de crise. Conduta de patrulha, escoltas, esse tipo de coisa toda aí. Então, essas matérias aí, senhores, conduta de patrulhas. Patrulha rural. Patrulha rural, com certeza. Então, todos esses cursos e disciplinas, no qual o militar lida com o público, o instrutor, o docente dessa disciplina, deverá adequar, né? Está aí alinhado com os princípios e a promoção dos direitos humanos, beleza? Verdadeiro, na teia, na veia, na alta, né, pessoal? Sem qualquer problema. A número 2. Número 3. Será vedada, então olha, essa palavra aqui é forte, hein? Vamos ver se está certa. Será vedada qualquer forma de sanção ou correção que implique em castigo físico que inflija a dignidade da pessoa humana. Total, né, pessoal? Lembrar aí dos cursos, inclusive, né? A gente sabe aí que, inclusive, foi colocado isso na norma exatamente para isso, para que durante os cursos, os treinamentos, seja vedado aí qualquer tipo de castigo físico ou qualquer violação à dignidade da pessoa humana, verdadeiro. 4. Tapa na cara, né, professor? Também, aquela questão do tapa na cara lá, que foi muito ventilada aí na imprensa, exatamente. Será permitido no ambiente educacional, aí sim, demonstrações de orgulho em servir a sociedade, com o espírito de sacrifício retratado, por exemplo, em canções de estímulo à coragem da tropa. Isso aqui, senhores, houve um período, eu comentei isso na aula, em que ONGs, esse pessoal ligado aí, a turma aí de esquerda, direitos humanos e tal, estavam reclamando, porque nos quartéis, nos cantos, nas academias, os cantos lá, né, caveira, faca na caveira, então esse tipo de cantos que nós costumamos, para motivar ali a tropa, né, naquele momento, atividade física ali, por exemplo, isso aí estava sendo vedado, depois não, a norma trouxe aí, está dentro de direitos humanos, se alguém reclamar, não, vai lá, nossa diretriz que trata, estamos embasados, estamos respaldados por uma resolução, ou seja, por uma normatização aí da corporação, então não tem choro, não tem vela, vamos continuar fazendo. A ideia é essa aí, gente, eu falo do meu jeito aqui, mas a ideia é essa aí, beleza? Senhores, então, sequência também, começando uma falsa, todas verdadeiras, tá aí o gabarito, fechou? Nós vamos para o nosso intervalo, vamos tirar uns 10 minutinhos hoje, voltaremos às 9h40, 9 minutos vai dar, 9 minutos de intervalo, vamos esticar aí, dar uma espairecida um pouquinho para voltar na nossa bateria de exercícios. A bateria de exercícios vai ser uma dinâmica diferente, as respostas já estão aí, então nós vamos visualizar as cascas de banana, beleza? Então, nesse primeiro momento, esses primeiros 2 blocos, trabalhamos 2 provas dos CEFs anteriores aí, nesse formato aqui, fazendo juntos, fazendo o reverso lá na norma. Nas próximas, nós vamos pegar aí, parece que são 24 questões, depois mais 14, lá da outra prova, para a gente passar pelas questões vendo as cascas de banana. Fechou, pessoal? Para a gente treinar a leitura dinâmica também nas cascas de banana. Então, daqui a pouco estamos de volta. 10 minutinhos de intervalo.